Olá, pessoal, bem-vindos à disciplina Estatística Aplicada à Educação, dando continuidade ao roteiro das nossas videoaulas. Hoje nós vamos ver a aula de número 6, organizando os dados colhidos em tabelas e em classes. Vamos estudar também a distribuição de frequência. Vamos lá. Você colheu um montão de dados resultantes dos instrumentos aplicados, dos instrumentos utilizados. E agora, como organizar isso tudo? Bem, o ideal é arrumar tudo em tabelas. As tabelas são formas de descrever os dados estatísticos resultantes das variáveis pesquisadas. O livro de Crespo traz esse exemplo, que ele chama de tabela primitiva. Por quê? Por que primitiva? Porque os dados não estão numericamente organizados. É uma forma primitiva de arrumar. Fica difícil de achar a menor ou maior estatura, qual que é a mais frequente, etc. Assim, a maneira mais simples é ordenar os dados de forma crescente ou decrescente, e assim obter o que a gente chama de rol. Na rol, é possível ver com facilidade a menor estatura, por exemplo, aqui, 150 centímetros. A maior estatura, aqui, 173 centímetros. A amplitude que vai de 173 até 150, ou seja, 23 centímetros. Poucos valores são abaixo de 155. E poucos valores são acima de 170. Isso a gente só consegue perceber porque os dados estão ordenados, ou seja, nós criamos um rol. Outra forma de organizar os dados é por meio de uma tabela de distribuição de frequência. Colocamos os valores das medidas da variável estatura na coluna da esquerda e na coluna da direita a frequência, ou seja, o número de vezes que esse valor aparece. Essa frequência é chamada de frequência absoluta. Frequência simples ou frequência absoluta de uma classe ou de um valor individual é o número de observações correspondente a essa classe ou a esse valor. Ou seja, 150 nós temos uma, 151, 155 apareceu 4 vezes, 160 apareceu 5 vezes, 173 apareceu uma vez, certo? Para não exigir tanto espaço numa tabela, por exemplo, aqui nós precisamos escrever em 3 colunas, né? A tabela ficou muito comprida, tão comprida que para caber no slide eu dividi ela em 3 partes. Bom, para não exigir assim tanto espaço, podemos agrupar de outra forma esses dados. Podemos agrupar os valores que nós vimos em intervalos. Esses dados são chamados de dados agrupados. Assim, podemos dizer, por exemplo, que 4 alunos têm a medida entre 150 e 154. A gente costuma representar assim, com esse risquinho aqui na vertical, para dizer que os 150 centímetros inclui no intervalo e 154 não inclui. Está vendo que está aberto? Então, esse intervalo aqui começaria com 1,5 m, iria 1,51 m, 52, 53,9. E quando chegasse em 1,54 m, já passaria para o grupo de baixo. Então, é outro intervalo, certo? Isso é uma forma de a gente escrever para ficar claro o que é inclusivo e o que é exclusivo. Esses intervalos aqui são chamados intervalos de classes e a frequência é chamada frequência de uma classe. Essa forma de apresentar a tabela é mais simples, porque fica fácil de você visualizar, mas perde em pormenores, perde em detalhes. Então,
Quando os dados estão organizados em uma distribuição de frequência, são comumente chamados de dados agrupados. Como já comentei na análise das tabelas, aqui vamos destacar alguns termos estatísticos. Essa tabela tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta classes, ou seja, tem um total de 6 classes, K igual a 6. Aqui, ó, classe de frequência ou simplesmente classes são intervalos de variação da variável. Então, aqui no nosso caso, K é igual a 6. Cada classe tem um limite inferior e um superior. Então, para a segunda classe, nós temos 154 como limite inferior e 158 como limite superior. Denominamos limites de classe os extremos de cada classe. O limite inferior é 154, quer dizer, é o limite da segunda classe, e o limite superior, que é um Lzão da segunda classe, é igual a 158. A amplitude de cada intervalo de classe é o limite superior menos o limite inferior. Então, a amplitude da segunda classe é igual a 4 centímetros. Vamos entender esse slide. Parece muito complicado, mas é bem simples. Qual a diferença entre amplitude total e amplitude amostral? Vamos observar aqui, ó. Amplitude total da distribuição é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Ou seja, observe aqui a distribuição por classes. O limite inferior mínimo é 150. O limite superior máximo é 174. Então, a amplitude total vai ser 174 menos 150, que é igual a 24. Ah, legal, Ana. E qual é a diferença entre a amplitude amostral? Observe que esse valor de 174 não consta nenhum aluno com esse valor. O aluno mais alto tem 173 centímetros. Então, a amplitude amostral é isso. É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dessa distribuição. Então, a amplitude amostral vai ser 173 menos 150, que dá 23. Então, nem sempre a amplitude total é igual à amplitude amostral. Pode ser diferente, como vocês viram aqui. Um outro conceito importante é o ponto médio de uma classe. E ponto médio é muito simples também. Você vai encontrar o intervalo de classe e o limite inferior e o limite superior e calcular a média aritmética. Ou seja, o limite inferior de uma classe, por exemplo, da classe 2, que é 154, mais o limite superior da classe 2, da segunda classe, que é 158, soma 154 mais 158 e divide por 2. Ou seja, o ponto médio de uma classe é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior. No caso aqui, 156, ok? Bom, agora nós vamos ver dois outros conceitos. O que significa frequência simples ou frequência absoluta e o que é significado de frequência relativa. Vocês não se assustem com essas notações matemáticas aqui, tá? Porque, na verdade, a ideia é muito simples de fazer. Para saber a frequência simples, são os valores que realmente representam o número da classe dado. Então, por exemplo, aqui, a frequência simples é 4, nesse intervalo de classe. A frequência simples, ou frequência absoluta, nesse intervalo de classe aqui, entre 162 e 166, incluindo 162, é 8. Então, isso significa a frequência absoluta. Quantos alunos nós temos na estatura de 158 até 162? Temos 11 alunos. Essa é a frequência absoluta. Ah, legal, Ana, já entendi. E a frequência relativa, como é que é? Bom, a frequência relativa, você está vendo que tem um total de alunos, de 40 alunos? Basta você dividir a frequência absoluta pelo total, que você vai achar, olha aqui.
11 dividido por 40, a frequência relativa da terceira classe é igual a 0,275, ou 27,5%. É muito comum a gente apresentar a frequência relativa em porcentagem, porque fica fácil de visualizar. Quer dizer, 27, quase 30% dos alunos estão nessa faixa aqui, entre 158 e 162. Vamos entender essa tabela. Fazendo as divisões, nós encontramos esses valores aqui. Olha como nós podemos encontrar a frequência relativa em porcentagem, que é a forma mais comum de a gente encontrar as frequências relativas. Aqui estão as estaturas agrupadas. Então, entre 1,5 m, incluindo 1,5 m, até quase 1,54 m, nós temos 4 alunos. Se eu dividir esse número 4 pelo total de alunos, que é 40, eu vou ter 4 dividido por 40, que dá 0,1. 10%, ou seja, 10 dividido por 100. Vamos ver esse. De 1,62 m até 1,66 m, nós temos 8 alunos. Então, essa é a frequência absoluta. Se eu dividir 8 pelo total de alunos, que são 40, eu vou achar 8 dividido por 40, que dá 0,2, 20%. Então, 20% é o total de alunos que está dentro dessa faixa de medida de estatura, ok? É só isso, gente. Muito simples mesmo, tá? Se você somar todas essas porcentagens aqui, você tem que achar 100%, que é o total dos 40 alunos, ok? Agora, nós vamos apresentar esse slide apenas para você se familiarizar com a leitura dos símbolos usados em estatística, certo? Podemos agora dar a distribuição de frequência das estaturas dos 40 alunos do Colégio A a seguinte representação tabular técnica, tá? Só para ninguém ficar boiando quando vê isso. O I significa classe. Então, ó, estaturas de 40 alunos do Colégio A. Precisa ter título. A tabela normalmente tem um número e precisa ter um título. Então, na primeira linha da tabela, nós temos aqui a classe, o número da classe, o intervalo de cada classe e aqui a frequência de cada classe. Então, aqui a primeira classe, a segunda, a terceira, são 6 classes. Aqui são os intervalos de cada classe. E aqui é a frequência absoluta de alunos para cada classe. Esse M deitado aqui chama somatória. Somatória das frequências de cada classe, das frequências absolutas de cada classe. Se você somar isso tudo, vai dar 40, que é o total de alunos. É só isso, gente. Não se assustem com essas nomenclaturas, tá? Fica muito fácil você entender fazendo essa leitura cuidadosa. Só para você se familiarizar um pouquinho com esses termos estatísticos, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Deixo alguns exercícios como forma de fixação do que nós estudamos hoje, nessa aula, ok? Aula 6, exercício 1, tem uma atividade aqui onde você vai explorar conceitos de frequência simples, ponto médio, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa, explicando todos esses termos aqui nos exercícios. Esse exercício 2 pede para você encontrar a distribuição de frequência. Esse exercício 3 mostra uma distribuição de frequência e pede para você identificar acidentes, enfim, fazer uma interpretação dessa tabela. Essa é uma atividade de cálculo, é apenas para familiarizar você com como encontrar os dados dessa tabela, o significado, como é que esses dados foram achados. É cálculo. Bom, com isso, nós chegamos ao término da aula 6.
onde nós aprendemos a organizar os dados em tabelas, organizar os dados em classes, a aprender a fazer a distribuição de frequência, entender os significados desses símbolos estatísticos que aparecem em tabelas, em informações estatísticas, às vezes até em textos, ok? Bom, um bom trabalho para vocês, uma excelente semana e até a próxima aula, ok? Tchau!